da obesidade? Não, não é. Já começo a dizer, não, não é. Se você estiver fazendo anotação, lembre-se disso. A obesidade, em muitos casos, e é na perspectiva que nós discutiremos agora, é a perspectiva do texto motivador, a fome, ela produz uma ideia de desnutrição recorrente, né? Que a pessoa não tem o que comer, a ideia de escassez. Ok. Porém, a obesidade, ela demonstra um cenário também de insegurança alimentar, que é quando o sujeito tem a produção do engordamento, né, o sobrepeso, devido à situação de não ter alimento de boa qualidade na mesa, tá? Então, sugiro a vocês que fiquem atentos, você pode, inclusive, fazer uma referência gradual, né? Ou você vem da escassez para o que é a escassez de comida, no caso, a fome, né? E depois você fale a respeito da obesidade, ou você fale da obesidade e depois você fale da fome. Você pode construir um parágrafo para as duas, para cada coisa, sem problema nenhum. Assim, é sempre importante observar por que esses temas estão juntos para você não se contradizer. Então, é o que eu vou tentar chamar a atenção aqui o tempo todo. Fiquem à vontade para participar, para perguntar, porque esse é o tema do ano, gente. É o tema do ano. Estava preparando o pessoal para a Polícia Penal há muito pouco tempo. Samara estava aqui comigo, vendo os nossos debates. E, gente, é impressionante como que os concursos vêm falando sobre fome. É o texto da prova de língua portuguesa, é a proposta da redação. Então, assim, é um tema que está muito, muito, muito em voga. Outra coisa que eu quero dizer, vocês estão me vendo aí, já estou abrindo aqui. Gente, outro ponto super importante. Galera, nós estamos em 2022, o centenário da proclamação da independência do Brasil. Penso que essa data ela é tão importante para nós dentro da proposta de redação, porque pode ser revisada toda a nossa questão de brasilidade mesmo, identidade cultural, sabe? A questão da herança indígena é um ponto importante. E eu tenho pensado muito sobre a ideia de que até que ponto esse planejamento Brasil ele tem sido bem sucedido. Como assim? Até que ponto, por exemplo, tudo que é dito na Constituição tem se cumprido, viu? Se não me engano, eu não sei se é o Jornal Nacional ou se é o Fantástico, vai começar uma série, em virtude das eleições, a respeito da Constituição. Eu quase não tenho tempo para ver TV, não. Mas, assim, vou ver se eu consigo no Globoplay, de algum outro modo aqui, para eu assistir, porque eu acho que tudo que disser respeito a essa ideia de brasilidade, do que é ser brasileiro, do que é ser cidadão, tem que ficar muito claro para a gente e fácil de discutir, porque pode aparecer aí. Então, os direitos pétreos, por exemplo, esses direitos que são irremovíveis, como, por exemplo, o direito à alimentação, tem que ficar fácil aí para nós discutirmos, para nós falarmos a respeito deles, tá bom? De agora para diante é ficar de olho em quais são os nossos possíveis temas de redação, ok? Bem, para além disso, para além de tudo isso, nós vamos cuidar, lógico, da estrutura da redação, da gramaticalidade do texto, né? Lógico, obviamente, e também da capacidade que a gente tem de ter um bom vocabulário, tá? Bem, então tá. Fome e obesidade, acesso à alimentação em questão no Brasil, viu? Eu, inclusive, não gosto muito desse alimentação em questão, duas palavras que têm a sonoridade próxima, mas aqui é pensar. O tema é acesso à alimentação em questão no Brasil sob dois viés. Você não vai se distanciar nem indo para a direita nem para a esquerda. Você vai ficar dentro dessa limitação. Fome, obesidade. Tá bom? Ok? Eu não me lembro com clareza se eu coloquei na proposta obesidade e fome ou fome e obesidade. Na ordem que tiver no texto motivador, é a ordem que você vai apresentar. Se o texto motivador colocar fome e obesidade, então na ordem da discussão é fome primeiro, obesidade depois. Se for obesidade e fome, aí inverte. Primeiro você discute obesidade e depois a fome. Tudo bem? Tá? Começo com literatura. Manuel Bandeira, o bicho. Coloquei no grupo de vocês outro dia, né? Então, olha só. O Manuel Bandeira diz assim, um poeminha para a gente guardar na memória, viu, gente? Fica a dica aí. Ele diz assim, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade.
o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Olha essa repetição de estrutura, né? Para dar essa ideia mesmo de ênfase. O bicho, meu Deus, era um homem. A referência ao meu Deus aqui, o vocativo, é uma forma de demonstrar a perplexidade desse eu lírico, né? Ao discutir essa noção de como que nós nos desumanizamos. Há uma desumanização, uma descaracterização diante daquilo que é ser humano quando a gente não tem o básico, que é o direito à alimentação plenamente concretizado. Viu? Fiquem atentos a essa perspectiva. Poema do Manuel Bandeira. Ei, Manuel Bandeira é modernista. O modernismo faz uma revisão crítica do Brasil, da história do Brasil. O modernismo faz uma revisão crítica da nossa tradição, de uma poesia engessada. Então, o modernismo é um movimento muito bom para você referenciar nos seus textos, porque ele realmente tem uma carga poética, mas também voltada, muitas vezes, para uma perspectiva social. Viu? Quais são os termos que a gente não vai poder escapar no texto? Tem que aparecer no seu texto, querido. Direito à alimentação. Tem que estar lá em algum lugar, diluído ou explícito. Diluído, que eu quero dizer, talvez você não vai usar esses termos, mas você vai discutir que ter o direito a comer é uma premissa básica, tá? A Constituição brasileira fala sobre isso no seu artigo 6º, alimentação é direito social e básico à sobrevivência, tá? É base para sobreviver, certo? Então, observe que não ter alimentação induz à morte, sim, física e também a morte na condição de cidadão. Minha cidadania fica totalmente comprometida, certo? Bem, outra coisa importante, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, essa declaração que tem força aí, que incentivou, que impulsionou tantas cartas de lei como a nossa brasileira, né? Ela também fala sobre o direito à alimentação, ok? Bem, o que é importante que a gente saiba? Que o mapa da fome, essa expressão, eu costumo dizer assim, ó, termo é uma palavra só, expressão é quando a gente tem mais de uma, tá bom? Nesse caso, essa expressão, mapa da fome, ela vai aparecer, ela tá lá no texto motivador e é importante que ela apareça, ou pelo menos que você consiga dizer que existe uma conjuntura que demonstra a necessidade de o Brasil sair da conjuntura de fome, por quê? Vivemos o paradoxo brasileiro, gente. Podem participar se vocês quiserem, tá? A gente vive o paradoxo brasileiro. Como assim, Daniele? Pessoal, nós somos um celeiro alimentício, somos a terceira maior nação produtora de alimentos do mundo. Do mundo, um celeiro alimentício. No entanto, temos uma população que vive amarga fome cotidianamente, os pratos vazios na nação, tá? E isso é um fator preocupante, grave e ainda paradoxal dentro da nossa cultura como um país de celeiros abertos, digamos assim. Então, entre 2004 e 2014, o Brasil ele vai sair do mapa da fome das Nações Unidas. Essa FAO, né, é a referência que a gente tem do núcleo que trata de alimentação dentro da conjuntura das Nações Unidas. Então, nós tivemos aí um período que o Brasil sai desse mapa da fome por causa de uma série de políticas públicas, vou falar sobre elas aqui, que contribuíram para que o Brasil saísse dessa condição, que era vexatória. Tem até um texto na internet que ele fala assim, a fome como vergonha, né? Que a fome realmente para o Brasil é uma vergonha. A gente está exportando, mandando comida para fora o tempo todo, porém, aqui dentro da nossa população vive fome, amarga fome todos os dias, tá? Outra estrutura interessante é falar sobre o que é segurança alimentar ou, de um outro modo, o que é insegurança alimentar. Daniele, o que é insegurança alimentar? O pessoal que já participou do curso já viu, né? Já ouviu a gente falando aqui. Insegurança alimentar é a incerteza quanto a ter ou não alimento na mesa. Essa incerteza pode ser quanto à presença, ausência, ou seja, se eu vou ter ou não mesmo a comida, ou também pode ser quanto à qualidade desse alimento. Então, a insegurança alimentar pode ser leve, moderada ou grave. Grave é também chamada de insegurança alimentar severa, e quando a gente está falando de insegurança alimentar severa, necessariamente nós estamos falando a respeito de fome, certo? Mas observe que há uma gradação, leve,
moderada e grave. A insegurança alimentar tem a ver tão somente com a questão de renda, não. Educação alimentícia, né, instrução para alimentar-se bem, também é um fator que leva à insegurança alimentar, falta dessa instrução. Porque, veja bem, eu posso estar consumindo alimentos hipercalóricos, ricos em açúcares, cheios de agrotóxicos, dependendo do lugar, inclusive, né? Dependendo da política que rege um determinado lugar, certo? Então, é importante que se saiba disso. O que é segurança alimentar, então? O que é estar em segurança alimentar? É a gente ter alimento suficiente, nutritivo e sem nenhum tipo de risco à saúde, tá? Um alimento que não permite que eu adoeça a médio ou longo prazo em razão daquilo que consumi. Certinho? Tudo bem até aí? Tudo certo até aí? Estou de olho em vocês aqui do outro lado. Bem, qual é o panorama que a gente tem de tudo isso daí? Primeiro, panorama é uma visão, né? Uma visão assim ampla, uma visão geral, tá? Tanto que falar panorama geral é redundante, viu? Panorama é sempre uma visão geral. Primeiro, vamos lembrar que o Brasil até 2018, ou seja, antes da pandemia. Então, colocar tudo na conta da pandemia é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, viu, gente? Então, até 2018, o Brasil consegue reduzir drasticamente a fome no Brasil com uma série de iniciativas. Por exemplo, a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, apoiando a agricultura familiar, ajudando as famílias a produzirem, a venderem a um preço acessível para o mercado consumidor também. O programa Luz para Todos, uma ação governamental, que são ações estatais, tá bom? Luz para Todos, que vai levar a eletrificação ao campo, vai permitir que seja, que a produção seja mais numerosa, digamos assim, tá bom? Também alguns programas de merenda escolar, vai ser um fator para diminuir a fome, porque aí a criança vai ter onde comer, onde se alimentar, uma alimentação leve, nutritiva e sem risco à saúde. E também, durante esse período, especialmente em razão das políticas mais populistas do governo Dilma e Lula, que vieram nesse encalço até 2018, houve também a elevação do salário mínimo, a popularização das bolsas, né, Bolsa Família. Então, tudo isso contribuiu para que as pessoas tivessem algo no prato. E a partir do momento que a insegurança alimentar não é severa, no sentido de que a pessoa passa mais de 24 horas sem comer, e que ela não tem certeza de quando será a próxima refeição, a partir do momento em que esse cenário fica menor, aí a gente está falando que o Brasil está começando a sair do mapa da fome, que foi o que ocorreu até 2018. 2018 em diante, você sabe que o Brasil... Dani, a falta de tempo também é um fator para a insegurança alimentar? Sim, sim, viu, Cá? Aí vamos pensar que essa falta de tempo está associada ao modelo de vida contemporâneo, que é, então, por exemplo, a cultura do fast food entra dentro dessa vertente, ok? Entra dentro, é redundante, entra nessa vertente, viu? Tá? E também, assim, ao culto à comida rápida, ao micro-ondas, enfim. Hoje a gente tem comida chegando na porta da casa da gente rapidinho, toda hora, né? Então ainda tem a uberização da comida. Olha, eu estou criando uma expressão aqui. Uberização do ato de alimentar. A alimentação ficou rápida, a porta, então, a cultura de preparar a comida, de ter um momento, até isso, assim, os laços familiares, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu acho que cozinhar é um ato de amor mesmo, assim, você parar para fazer alguma coisa para alguém comer é uma coisa que também fortalece os laços. Mas, enfim, tem também essa uberização que chega também à comida, né? Beleza. Mas aqui eu ainda não cheguei nesse ponto aí, que é o mais moderno. Vamos pensar aqui nesse panorama mais de escassez, tá? Mas é um fator, sim, para a insegurança leve e moderada. Para severa, não. Ok? Bem, quais são, então, os problemas? Bem, primeiro grande ponto. Gente, não é por falta de alimento que há fome no Brasil, ok? Não é por falta de alimento que se recorre ao alimento não saudável, certo? Aqui uma informação, ó, só de grãos o país produz o equivalente a 4,2 quilos por habitantes. Então, por exemplo, arroz e feijão, que é o básico da culinária brasileira, do prato brasileiro, aqui o que se produz é superior ao que toda a população deveria consumir. Então, não é por falta de alimento.
ok? Isso aí é bem importante que se perceba. O que vai acontecer, então, que a gente vai ter o fator para a fome em primeiro lugar? Lógico, desigualdade de renda. Espírito hipercapitalista, certo? Império do capitalismo, desigualdade social, o nome que você quiser dar e que couber na sua discussão, mas que remeta a essa desigualdade histórica, permanente e sem perspectivas de que se mude, né? Pensando no pensamento ainda que vigora na sociedade o espírito do capitalismo. Bem Karl Marx isso, né? A desigualdade de renda, ela faz com que a pobreza seja um fator para não aquisição de alimentos. Sobretudo, aí aqui ressalto o meu, tá? Sobretudo os alimentos mais saudáveis. Então, até aquele indivíduo que não está em fome extrema, ele muitas vezes está numa situação de escassez ou de impossibilidade de adquirir o melhor alimento devido ao encurtamento da sua renda. Esse encurtamento ele pode ser permanente, o sempre pobre, até os novos pobres. Que novos pobres são esses, Daniele? Bem, pensa aí, no cenário da pandemia, muita gente foi ao desemprego e a renda de diversas famílias caiu significativamente, certo? Dani, na hora de escrever o desenvolvimento 1, tem que ser sobre a fome, o desenvolvimento 2 sobre a obesidade, tem que ser essa separação? Ô, Melissa, como eu falei, eu não me lembro exatamente como é que eu deixei no texto motivador, mas é na ordem do motivador. Por exemplo, se você for seguir a minha aula aqui, primeiro é fome e depois obesidade. Entende? Tá? Então, deixa para observar. Eu acho que eu coloquei fome e obesidade, não estou me lembrando. Mas é na ordem do texto motivador. Aí é sempre assim, viu, Mel? Sempre assim que houver dentro da proposta já uma direção, por exemplo, causas e consequências. Você não pode começar pela consequência. Você vai na ordem da apresentação. A mesma coisa vale para quando você lança a tese. A ordem do lançamento da tese é a ordem da exploração da sua argumentação e é a ordem também da apresentação da proposta de intervenção. Ok? Viu? Certo. Então, a desigualdade de renda é um fator que a gente tem que pensar, e aqui entra desemprego, né? Políticas de distribuição de renda, enfim, uma série de questões. Outro fator para a fome e para a expansão desse problema que é antigo na sociedade brasileira, aqui com essa turma eu ainda não falei sobre a teoria do ornitorrinco. Daqui a pouco eu falo sobre ela, se eu me esquecer, podem me lembrar, tá? Políticas de auxílio social diminuídas. Nos últimos tempos, nós tivemos algumas políticas de auxílio social que foram diminuídas, reformuladas, até por questões de governo, né, de gestões, nós vimos que algumas políticas saem de cena, às vezes para outras serem inclusas, às vezes por questões políticas mesmo, porque uma fica muito marcada sob o governo do presidente X, do partido Y, e isso vai afetar também a população. Durante o momento da pandemia, nós tivemos aí a possibilidade de saque do Fundo de Garantia, a gente comentou sobre isso aqui na semana passada, políticas de distribuição de renda, mas foram ações pontuais e momentâneas de enfrentamento à pandemia. E mesmo assim, no cenário caótico que estava existindo, ela acabou suprindo a necessidade do momento, mas não tem condições de o país ainda permanentemente levar isso a cabo sem que haja uma política permanente, bem estruturada e que não seja momentânea, né? Não seja algo intermitente, intervalado. É isso que significa intermitente. Concentração da produção. Esse é um fator, assim, muito legal de se discutir, viu, gente? Bem, o que acontece? O Brasil, embora ele seja um grande celeiro produtor de alimentos, ele, entretanto, exporta uma boa parte desse seu contingente. Nós temos uma lei no Brasil, lei Cavinck, eu vou procurar o nome da lei, eu não sei de cabeça, mas assim, a gente tem uma lei no Brasil que ela isenta impostos sobre exportação de produtos primários, por exemplo, arroz e feijão, por exemplo. Então, é mais lucrativo para o agronegócio, especialmente eu estou pensando no agroindustrial, no movimento das grandes empresas, que a Rede Globo fica dizendo agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Bem, então, nesse movimento, é mais recompensador mandar o alimento para fora do Brasil do que fazê-lo circular aqui. Aqui ele circula barato para o grande produtor e caro
à população. Percebem? Então, enviar esse produto para fora do Brasil acaba sendo a prioridade, especialmente do complexo agroindustrial de exportação. Então, muitas vezes também a gente tem esse fator político, monetário e capitalista regendo aí o que a gente tem, tá? Que essa informação eu já tinha deixado no outro slide, tá? Não é falta de alimentos, é nada mais, nada menos que uma má distribuição e isso muitas vezes não chegando especialmente aos mais pobres, certo? Bem, e aí como é que eu faço? Onde eu coloco a obesidade em tudo isso? Se de um lado eu tenho essa escassez alimentícia, que vai gerar uma série de problemas, vou falar aqui sobre os desdobramentos, mas vai gerar uma série de problemas. Por outro lado, eu tenho a obesidade, que é uma faceta, gente. É como se a gente estivesse falando de uma moeda de duas faces. Do outro lado dessa discussão, eu tenho aí, infelizmente, né? A gente tem aí uma situação muito grave, muito preocupante de obesidade. Estou falando da obesidade gerada pela falta de condições de adquirir um alimento de qualidade. Não é a obesidade do rico distante da família, a colega colocou ali, né? Distante da família, que muitas vezes não tem como acompanhar o seu filho que está ali consumindo coisas que não deveria consumir. Não estou falando disso daí, que é um sintoma das famílias modernas, infelizmente, bastante desestruturadas. Essa desestrutura familiar também se manifesta na alimentação, ok? Estamos pensando, sobretudo, na má qualidade da alimentação, ok? Uma alimentação de má qualidade devido a quê? Ao alto custo dos alimentos saudáveis. Então, se de um lado a falta de renda gera para o indivíduo um problema, uma dificuldade quanto a ter o alimento, em outros muitos lares, o que se sofre não é com a falta total, mas sim com a impossibilidade de adquirir um alimento que seja devidamente nutritivo e benéfico à saúde. Então, às vezes, olha lá o que eu falei sobre a insegurança alimentar. Eu disse a vocês, olha, a insegurança alimentar, ela tem a ver com a gente ter a segurança, perdão, alimentar, tem a ver com ter o alimento suficiente, nutritivo e sem risco à saúde. Bem, às vezes é possível ter um alimento numa suficiência que faz com que o indivíduo se mantenha ali sem se sentir faminto. Todavia, esse alimento não é nutritivo, ele é o que se pode comprar e, portanto, a curto, médio ou longo prazo, ele tende a produzir algum risco à saúde do cidadão. Percebe? Tá? Então, a gente tem moderações desse problema. E aqui, lógico, nós estamos falando de uma outra faceta desse mesmo eixo, dessa mesma discussão. A ausência de ações sociais. Ah, tá. Estava falando aqui, a má qualidade da alimentação devido ao alto custo dos alimentos saudáveis, associada aos baixos salários. Porque se nós não tivéssemos um salário baixo, mesmo sendo elevado o custo dos alimentos, hora vez hora, ainda que não cotidianamente, mas as pessoas teriam como buscar e trazer esse alimento para casa. Mas o alto preço dos alimentos se associa aos baixos salários e fazendo com que seja muito difícil, não vou dizer impossível, a gente evita esses termos assim pesados, mas é muito difícil que vigore na mesa do brasileiro uma alimentação nutritiva e sem risco à saúde permanentemente, certo? Bem, a ausência de ações sociais sobre educação alimentar. Também faltam ações sociais sobre educação alimentar quanto à obesidade. E aí, então, logicamente, eu sempre falo assim da mãe que coloca lá por exemplo, né? Coloca a Coca-Cola na mamadeira da criança, né? Isso daí é uma falta de educação alimentar. E muitas famílias, gente, é interessante, muitas famílias se orgulham disso. Estou dando Coca-Cola para o meu filho, lógico, é o produto, assim, do século, sei lá, 20 todo, né? Então, fantástico, Coca-Cola, beba Coca-Cola, abra a felicidade. Não sei se vocês já assistiram ao documentário Muito Além do Peso. Lá eles têm até esse momento que eles comentam a respeito da Coca-Cola, e aí vem a propaganda da Coca-Cola. Abra a felicidade. Muito interessante isso, gente, porque associa o consumo desse tipo de produto a
ao contentamento, à felicidade, a momentos. Olha, gente, interessantíssimo. Observem, se a gente for fazer uma leitura em letras, a gente chama de semiótica. Se a gente for fazer uma leitura de como que a Coca-Cola vem presente, e é um presente na época do Natal, as propagandas são lindíssimas e sempre trazem esse espírito da família, sabe? Esse aconchego das luzes do Natal associado. Abra, então, a felicidade. Então, falta educação alimentar também, né? E isso se associa, viu? A Melissa, quem falou, não sei se foi a Melissa, não, foi a Camila. Isso se associa ao modelo de vida contemporâneo. Então, são fatores que se amalgamam, né? Eles se unem ali e eles acabam realmente propiciando um cenário juntamente com outros fatores que vão levar à obesidade. E falta também uma política pública ativa para controlar a publicidade e a rotulagem desses alimentos. Interessante isso daqui, eu acho que é um argumento assim, fora da caixinha. Por quê, pessoal? Além de tudo isso, ó, já não tenho dinheiro para comprar um alimento bacana, legal, né? Não tem instrução. E ainda, o produto está lá sem mostrar que existem níveis ali de certos produtos químicos que são muito graves à saúde. Daniele, mas também as pessoas mais simples, elas não têm a educação para compreender isso, não. Olha, gente, pode ser que a família toda não tenha, mas se um cidadão só conseguir ser alertado por isso, isso funciona muito bem. Pessoal, essa estratégia de avisar a respeito dos males foi empregada lá atrás pela indústria do cigarro. Observa, o cigarro, você pega a embalagem do cigarro até hoje, poxa vida, você fuma porque você quer fumar, bebê. Mas realmente não é nada estimulante ver os efeitos do tabaco, né, sobre os indivíduos. E nós temos uma previsão nefasta, terrível, tá bom? Terrível, que é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde prevê, vou dizer assim, prevê que até 2030, tá? Nós teremos uma superpopulação de crianças e adolescentes em obesidade. Isso se associa à falta de educação alimentar, à falta de recurso para uma alimentação saudável, ao modelo de vida contemporâneo, ao estímulo, né, dos eletrônicos e a falta de espaço físico nas cidades para o movimento das crianças. Hoje a gente não tem, por exemplo, campinho, várzea, para os meninos correrem e jogar futebol. Hoje a gente vive, gente, verticalizados, é ou não é? Verticalizados. A gente não tem mais o quintal da casa para correr. As famílias estão muito menores. Existe um perigo na sociedade. Tem esses outros fatores todos. Nós vamos nos aprofundar nisso? Não, nós vamos pensar nos fatores que dizem respeito ao direito à alimentação. Mas existem muitos fatores se a gente quisesse discutir só obesidade. Pegou aí? Tá? Quais são, então, as consequências de tudo isso, desses problemas relativos ao acesso à alimentação? Ou ao acesso negado, quando a gente tem fome, ou o acesso dificultado no que tange a uma alimentação nutritiva e sem risco à saúde. Ok? Bem, primeiro, eu sempre falo de um efeito assim, cadeia. Eu sempre comento com os meninos assim, que a maior parte dos problemas que a gente analisa, eles saem do particular e vão ao social, e vão ao social e voltam no particular. Então, a gente tem essa coisa pendular. Por exemplo, uma criança faminta, ela tem dificuldade de aprendizagem, né? Então, assim, o corpo já não funciona tão bem, até a motricidade, né? A capacidade de movimento, de energia, fica também comprometida. Então, as crianças famintas, uma vez que elas têm dificuldade de aprendizagem, essa criança, Joãozinho, Mariazinha, eles tendem a abandonarem, por exemplo, a escola. Então, o trabalho infantil, ele surge como uma possibilidade. Para que eu vou ficar na escola? Pensa numa família carente, tá? Para que eu vou ficar numa escola, uma vez que, de repente, trabalhando é melhor para minha família, né? Eu não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo ir para frente, vem a desmotivação, obviamente. O trabalho infantil surge como possibilidade e aí a evasão escolar se dá. Aí lembra que tudo isso faz perpetuar os ciclos de pobreza,
Porque uma criança que está faminta, não raramente ela está faminta por falta de recurso da família, de propiciar a ela uma refeição saudável, né, e nutritiva. Essa criança que vem nesse reflexo de fome associada à condição socioeconômica, ela vai buscar no trabalho infantil uma forma de amenizar a dificuldade financeira da família, ela acaba saindo da escola, porque pensa na ideia imediata de trazer a renda, só que isso vai perpetuar o ciclo de pobreza. Haja vista que é mais uma pessoa sem escolaridade, é mais uma pessoa que talvez alguns anos adiante vai repetir esse mesmo ciclo, talvez ali com o seu filhinho. Percebem? Então, a gente tem um ciclo aqui muito preocupante, né? E outros muitos problemas sociais. Quanto às consequências da obesidade, a obesidade associada à má alimentação, a obesidade associada aos impasses, a dificuldade de ter uma alimentação, agora não no sentido de suficiência, mas de saudável e a contento, né? Bem, os problemas de saúde. A obesidade é uma das maiores causas de morte no Brasil, porque ela traz consigo uma série de doenças associadas, certo? Então, por exemplo, a gente tem o diabetes, a pressão alta, né? Uma série de problemas cardiovasculares que também vão surgir. Durante o período de pandemia, as pessoas obesas também ficaram bastante fragilizadas, né? Porque estavam ali no grupo das comorbidades. Então, esses problemas, eles afetam o indivíduo. A gente ainda pode falar aqui na questão da fome, né? A desnutrição também é um fator preocupante. E esses problemas todos, eles vão bater na porta de quem? Sempre comento isso, acho que é um raciocínio importante se levar para a vida do SUS. Então, quem trata esses indivíduos, muitas vezes, é o Sistema Único de Saúde. Então, é caro também para o Brasil ter uma população faminta, certo? Quanto mais saudáveis e produtivos os cidadãos são, mais eles aprendem, mais eles conseguem transformar a sua comunidade por meio da educação, mais eles se tornam empregados, trabalhadores ativos, com pouco afastamento pelo INSS, por exemplo, né, Instituto Nacional da Seguridade Social. Então, observem que a gente tem um efeito cascata muito interessante, que sai do individual, não é só o problema do indivíduo, é um problema que reflete em todo o coletivo. Estão me acompanhando? Vocês estão quietinhos aí? Tá tudo bem? Tudo bem aí? Ok, beleza. Então tá. Vamos aos diálogos com outras áreas, meus queridos. Diálogos com outras áreas, nós temos muitos aqui para hoje, tá? Em um dos textos que eu li hoje, alguém citou o Cortiço também é uma obra muito boa. Alguém aqui não leu ainda o Cortiço? Alguém não leu? Ó, quem não leu, sugiro que leia, ou que no mínimo, assista ao filme. Tem no YouTube, tá? É um filme assim, antiguinho, ele nem é bonito de se ver, não? Mas para você entender que várias temáticas sociais são trabalhadas ali, e de repente, se sua pegada é a literatura, fica ótimo. E deixa eu te dizer uma coisa, o teu corretor é alguém formado em letras, então gosta dessas coisas, tá? Bem, essa é uma obra do finalzinho do século XIX, então é um momento em que o Brasil está tentando se firmar como nação, mas os problemas sociais já estão presentes ali, expostos dentro das obras da literatura, tá? Esse período chamado de realismo, naturalismo, ele é justamente o tirar o véu que o romantismo colocava, de idealização, de sonho que os românticos tinham. Então, é a vida mais nua e crua mesmo. Nesse sentido, o Cortiço revela todo esse processo de favelização no Brasil e demonstra que a pobreza que existe ali, nós podemos associar que até hoje a gente tem nuances, cuidado para dizer, ao dizer que é a mesma. Hoje, corrigindo os textos, eu comentei isso com alguém, cuidado ao dizer assim, a mesma coisa acontece agora. Cuidado, nada, né? O Lulu Santos diz assim, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, tudo muda o tempo todo, no indo e vindo infinito. Então, cuidado. Às vezes sobram reflexos, use esse termo. Nuances, use esse termo, também é bom. Cuidado ao dizer que é o mesmo panorama. Diga que é um panorama semelhante, análogo, a palavra que você se sentir confortável em usar. Dani,
A merenda nas escolas não é um fator que diminui a evasão no caso da fome? É sim, é um fator que diminui. Porém, coloquei aqui mais adiante, viu, Cá? Olha, porém, muitas vezes a merenda na escola não chega de boa qualidade. Merenda escolar é um dos maiores fatores para desvio de verba, sabia, Camila? Vem a verba ótima para uma merenda de qualidade, mas é desviada e o que chega à escola muitas vezes não é de qualidade, muitas vezes não é suficiente para as crianças ali, entende? Então, é um fator permanente, acho que eu coloquei aqui até embaixo, a presença da merenda escolar foi um dos fatores para a gente ter uma diminuição aqui, ó, do cenário de fome. Agora, na pandemia, por exemplo, isso também ocorreu, né? A gente viu aí os meninos levando para casa o kit merenda. Por isso que eu falo, esse tema é muito quente, tá? Pode ser que não caia fome, claramente, mas, puxa vida. Dani, quais outros livros de O Cortiço você recomenda para auxiliar, além de O Cortiço, para auxiliar na redação? Eu recomendo muito. Ih, tem uma linha que eu falo só sobre isso. Ó, eu recomendo muito Vidas Secas, assim, pensando na perspectiva social, tá? Vidas Secas, porque quem não leu Vidas Secas também vale a pena ler, viu? A gente lê rapidinho. Todo mundo cita Vidas Secas aí, mas não sei se é porque eu fiquei na literatura tantos anos, assim, eu sinto falta de as pessoas citarem com consistência. Vidas Secas fala sobre Fabiano. Fabiano, o protagonista lá, gente, ele representa o brasileiro analfabeto. Só que não é analfabeto de letramento, é analfabeto de cidadania, tá? Então, Vidas Secas é uma obra perfeita. Todo mundo que já fez curso comigo sabe que eu falo, pelo amor de Deus, gente, leiam Capitães de Areia, tá? Leiam, por favor, Capitães de Areia também, uma obra do Jorge Amado. Primeiro que se alguém falar com você assim, ô Sara, eu não gosto de literatura, a primeira coisa que você vai, o remédio para ele chama-se Capitães de Areia. Não tem como ler Capitães de Areia e não gostar. É muito bom. O livro é bom, o livro é envolvente. O pessoal lê muitas literaturas estrangeiras, né? O livro é bom, o livro é envolvente. Então, Capitães de Areia também é uma obra assim que eu super, hiper, mega recomendo. Aí tem outras que têm uma pegada social e que são curtinhos também, fáceis de ler. Eu falo especialmente pela vida corrida mesmo, que é, por exemplo, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. É impressionante, assim, por exemplo, quando você pega quarto de despejo e você vê uma escrita toda cheia de erros de língua portuguesa, com todas as aspas aí, é muito interessante para a gente perceber a literatura marcando o lugar social do indivíduo. E mesmo assim, a poeticidade que a Carolina Maria de Jesus traz para, ao falar, por exemplo, ela fala muito de fome lá o tempo todo. Eu poderia até ter colocado aqui, não coloquei. Então, assim, no mínimo, eu recomendo esses aí. Dani, como eu poderia citar o caso do menino que pediu ajuda da polícia porque a sua família estava passando fome? Mesmo, Mel, não coloquei nessa aula, deveria ter colocado. Acho que eu até comentei em sala, né? Tem aula amanhã, dá tempo de corrigir. Mel, você pode dizer que você pode citar o jornal, né? Então, por exemplo, no sítio eletrônico do jornal Globo.com, recentemente, e aí você vai contar o fato jornalístico, né? Vou dizer, realidade semelhante à do menino tal tem ocorrido, tá? Fica muito bom, fica muito bom. O livro Flores para... Engraçado, eu vi falando sobre esse livro ontem, que diz que é muito bom, né? Eu não conheço ainda não, viu, Sara? Vi ontem numa diquinha dessas de Instagram, tá? Já vou procurar saber, viu? Ótimo, obrigada aí pela recomendação. Então, pessoal, enfim, então, referências não faltam. O Cortiço, então, aqui uma frase de força que eu acho interessante, que é desse filósofo argentino, que ele fala assim, a fome do oprimido é fruto de um sistema injusto. É uma frase boa, tranquila, e que, logicamente, reflete toda a questão da desigualdade social que permeia a temática. Tá uma frase fácil de guardar também. Você sabe que eu não gosto muito que vocês fiquem decorando frases, decorando no sentido de colocar entre aspas, fazer igualzinho. É melhor entender e guardar o nome do cara, tá? Aqui, Milton Santos, meu querido, tem a aula em que eu falo só do Milton Santos também. Bem, Milton Santos é o nosso geógrafo brasileiro negro, tá? Que trabalhou, né, toda essa questão das injustiças típicas do sistema perverso global e capitalista, certo? Ele vai falar sobre o fenômeno do hipercapitalismo, que é o domínio total do capital, de modo a suplantar
a enterrar, a minimizar a nossa ideia de humanidade. Então, em primeiro lugar, está sempre a concentração de renda. E a concentração de renda faz com que a fome e a pobreza seja o destino daquelas pessoas que não têm condição de acesso ao capital, ok? Tá? A fome, como um fator terrível, quando a gente fala sobre acesso ao alimento, e a pobreza que vai levar os indivíduos para muitos cenários ruins também, que é como o caso da obesidade. Outro fator que vocês podem citar é a teoria malthusiana, né, de Thomas Malthus. Thomas Malthus dizia que, na sua profecia, né, lá no século XVIII, ele acreditava que a população iria crescer de um tal modo que não haveria alimento suficiente para os indivíduos, para as populações do mundo. Só que não foi o que ocorreu. Interessantemente, não foi o que ocorreu. Vieram as grandes revoluções, e aí vale citar a Revolução Verde. As grandes revoluções inseriram um maquinário dentro do contexto rural, e aí a produção de alimento começou a ser cada vez maior, de modo que a realidade é, não falta alimento. O que falta é uma distribuição mais igualitária, uma distribuição mais democrática deste alimento, ok? Eu gosto muito dessa teoria, eu acho que é uma referência muito interessante, muito boa, porque realmente a teoria que ele tinha lá não se cumpre no transcorrer das décadas e dos séculos. A Revolução Verde, então, a gente precisa lembrar, né? Um movimento que vai surgir ali na década de 60, nos Estados Unidos, e tem a ver com essa inserção das tecnologias no campo. Então, a gente tem máquinas plantando e a possibilidade de colher, então, muito mais rapidamente, as sementes sendo modificadas, os fertilizantes no solo, a utilização de agrotóxicos, não é mais necessário esperar o ritmo das chuvas, enfim, a terra está produzindo. Então, não falta alimento para a população. Um outro fator de pauta histórica é o milagre econômico. Aqui é o que estou associando, tá? O milagre econômico é quando a gente tem aqui no Brasil um super avanço da economia entre 1968 e 1973. A economia chega a 10% a mais, assim, de avanço. Só que esse é o momento, acredito que um dos marcos, a gente possa dizer assim, um dos grandes marcos da diferenciação de renda, porque uma parte dessa população que começa a ter acesso à cidade, uma população extremamente urbana, ela é oriunda do campo, então há superlotação das pessoas na região da cidade, processo de favelização, logicamente, começa também a ser impulsionado, mas o que a gente vai ter? A gente vai ter uma distância entre as pessoas que têm mais acesso a esse dinheiro oriundo desse milagre econômico e aquelas que vão ficando mais distantes disso. Então, é um marco da divisão de renda no Brasil também, tá? A gente tem movimentos muito relevantes a respeito da fome ao longo dos nossos anos. Gente, se você nunca ouviu falar de Betinho, agora é a hora. Se tiver alguém aí na sala falando assim, Daniel, nunca tinha ouvido falar dele, por favor, me diga, que quero muito que essa aula seja relevante nesse sentido também. Pessoal, peraí, como eu poderia citar o menino? Ah, tá, já vi. Gente, quem é Betinho? O Herbert de Souza, conhecido como Betinho, ele é o primeiro sociólogo brasileiro, tá? Que vai se preocupar em produzir um movimento contra a fome no Brasil. Ele é o pioneiro, tá? É esse movimento aqui, ó, Ação contra a Fome, que tá bem pequenininho, mas é mais antigo também. Gente, eu me lembro, eu tenho 38 anos, eu me lembro das propagandas que tinha o Betinho. O Betinho era muito magro, olhos muito azuis, sabe? E, assim, ele era muito magro porque ele era aidético também, então tem toda uma discussão também em torno dessa questão da IST, né? A enfermidade que o acometeu e que o levou, porque ele falece em razão da AIDS. Mas é interessante. Ele se torna um grande símbolo da cidadania, da ação contra a fome no Brasil, porque ele lidera esses movimentos, tá bom? Então, todas as campanhas que a gente tem hoje de combate à fome, aquelas que nascem lá no Natal, que no Brasil parece que as pessoas só passam fome no Natal, ou em pandemia, né? Interessante pensar sobre isso também. O Daniela, então, tem uma pauta de discussão aí também interessante, né, Dani? Que é a indiferença social diante de quem está com o prato vazio? Tem.
marca da sociedade líquida, meu querido. Existe sim, é lógico que um texto como esse não cabe jogar tudo, você tem que selecionar o que você vai discutir e discutir com a devida coerência, mas existem muitas causas, nada que é um fator né, único. Então, o Betinho, ele vai mobilizar a sociedade ali na década de 90, tá bom? Para que seja possível enfrentar a pobreza e as desigualdades, certo? Um cara bem interessante, vale a pena pensar sobre ele aí. Só que, a partir do exemplo dele, vários movimentos surgiram, e se você ficou atento ao que ocorreu durante o movimento de pandemia, você deve ter visto alguma dessas propagandas aqui passando na televisão aberta. Movimento Panela Cheia, são movimentos que eles falam do Betinho, inclusive, viu? Que é mobilizando a sociedade, olha que interessante, pensem na sua proposta de intervenção, mobilizando a sociedade a minimizar o quadro de fome pelo qual as pessoas passam, tá bom? Passam as pessoas. Se tem gente com fome, dá de comer, aqui mais um movimento, e esse daqui é da Associação Acato. Acato, gente, é um movimento de consumo consciente. Eles falam tanto de desperdício de alimento, que também é um fator para desigualdade, né, no acesso ao alimento, desperdício de alimento, como eles falam também sobre consumo consciente, lixo, reciclagem, essas coisas, tá bom? Essa associação aqui, ela é massa demais para você citar nos textos também, especialmente lá no detalhamento da proposta de intervenção, fala muito sobre desperdício de alimento, tá bom? E na literatura e nas artes, além de O Cortiço, nós temos Vidas Secas, que já comentei com vocês. Fabiano vai tentar fugir ali da seca e da fome. E o Portinari vai fazer uma retratação disso por meio da sua tela Os Retirantes, retratando a vida sofrida daqueles que não têm o que comer no cenário da seca nordestina. Mas mais que um produto regional e de época, que ficou lá na primeira metade do século XX, esse quadro é permanente e alcança todas as regiões do Brasil, infelizmente. O Poço. O Poço é assim, ame ou odeie, não é não, gente? Há alguém aqui que não assistiu ao filme O Poço? Aí, Melissa, não assistiu ainda não, Mel? Assista. Ele é meio de embrulhar o estômago, sabe? Maria Luísa, não assistiu não, Malu? Gente, quanta gente que não assistiu. Eu tô achando que tô achando que eu tava falando algo que você já sabia. Gente, assistam, tá? Recomenda-se dar preferência às obras da literatura nacional nas redações? Sara, posso te responder como professora que também corrige texto? Olha, é o seguinte, eu recomendo dar preferência às obras nacionais ou aos grandes clássicos internacionais. Por exemplo, talvez caiba eu citar Crime e Castigo, de Dostoiévski, por exemplo. Então, o que é interessante? É sair de uma ideia que às vezes parece que a gente é só da modinha, que a gente não conhece, que a gente não tem uma consistência realmente argumentativa, sabe? É a mesma coisa, Sara, que eu observo, e assim, eu tenho muitas colegas que são corretoras do Enem, e elas comentam assim, nossa, os meninos hoje só sabem citar série, eles acham que qualquer série cabe em qualquer lugar. E eu sempre observo essa fala delas como assim um rançozinho que acaba havendo quando a impressão que a gente tem é que o aluno não é um leitor verdadeiro, ou que quando ele lê, ele não sabe ler uma boa obra. Você está me entendendo? Tá, Sara? Me diga aí. Então, se a gente puder, dê preferência, sim, às boas obras nacionais, mostra o que você conhece, ou então aqueles clássicos internacionais. Não é que não vale citar os outros, mas, por exemplo, se você cita, de repente, uma obra que às vezes ninguém nem valoriza muito em uma parte do texto, que é considerada uma, sei lá, uma obra, uma modinha, ou uma uma série de modinha, por exemplo, né? Mas, de repente, no outro parágrafo, você já traz uma contextualização tão interessante como uma outra referência, então, assim, é balancear isso dentro do texto, ok? Bem, gente, eu posso... Qual citação eu uso para falar da obesidade? Porque as que foram passadas são mais sobre fome, eu acho, tá?
Peraí que eu vou falar, tá? Bem, o poço, pessoal, é tão interessante, assim, pensar na ideia da desigualdade. Eu acho até que o poço cabe também na obesidade. No seguinte sentido, quem tem o acesso ao alimento abastado, insuficiência, que é quem está em cima, né, do poço. À medida que o alimento vai descendo, a comida vai ficando cada vez mais escassa e não nutritiva, não boa para a saúde. Não sei se vocês lembram, as pessoas escarram na comida lá, cospem e tal. É nojento, assim, o cenário do filme, tá? Então, esse daqui é muito interessante sobre falar sobre essa questão do acesso, a desigualdade do acesso à comida. Bem, sobre obesidade, eu coloquei aqui uns documentários. Espera aí que eu falo com você. Aqui eu tenho A Ilha das Flores. Você já foi meu aluno, você já assistiu A Ilha das Flores comigo, sim ou não? Gostando ou não, vocês devem ter assistido, os meus alunos. Quem não assistiu A Ilha das Flores? E aí? Sério, gente? Tá, então, ó, dever de casa, tá? Primeiro, tem que enfrentar até o final, porque ele só tem uns 20 minutos, mas o primeiro ele é esquisitão, assim, esquisitão. A Ilha das Flores o primeiro é o documentário brasileiro mais, assim, premiado e aplaudido de todos os tempos, viu? Ele tem essa premiação mesmo, ok? Conta, primeiro que faz toda uma. Eu tô esperando você falar em que eu assisti. Tá bom. Espera aí que eu vou falar. Eu acho que sim, viu, João? Ó, a Ilha das Flores. Ai, gente, então aprende, anota tudo, fala, eu vou usar isso daqui. Ó, a Ilha das Flores, primeiro que tem toda uma estrutura de sociedade capitalista. Vocês vão ver que eles falam do dedão aqui, né? Que a gente consegue segurar e a partir disso a gente consegue operar máquinas e, assim, uma coisa boba, né? O dedão com seu formato de pinça. E a gente consegue operar máquinas e isso vai fazer com que a sociedade produtiva avance, né? Não se avance, avance. Bem, e aí vai falar, por exemplo, de quando eu compro o alimento, jogo no lixo e para onde vai esse alimento. Bem, aí você tem que assistir para saber, que eu não gosto muito de dar spoiler, assim, entregando o ouro da coisa, não. Mas mostra a extrema pobreza, tá? Dizem, inclusive, que esse documentário é forjado. Forjado ou não, não tem como não pensar depois que a gente consegue assistir até o último minuto, tá? Extrema pobreza, homens e mulheres, crianças disputando pelos alimentos que sobram dos porcos. Tá bom? João, muito além do peso, eu acho que você assistiu. Bem, sobre a obesidade, a colega falou aí, ó. Aí, tá vendo? A obesidade. Primeiro, Melissa, que tudo que diz respeito ao capitalismo, né, o acesso ao capital, o capital tem tudo a ver com a obesidade, porque afinal de contas a obesidade, como a gente, na perspectiva que nós estamos discutindo, é aquela obesidade que é em razão de eu não ter capital suficiente. Hipercapitalismo também tem a ver, tá bom? Bem, muito além do peso. É um documentário, tem ele enorme, de mais de horas, assim, mas tem uma versão reduzida, que eles até colocam assim, para a sala de aula, que são acho que 36 minutos, que conta, é um documentário, então, fala sobre as questões de má alimentação, tá? Sobre os alimentos hipercalóricos, ricos em gordura, certo? Que costumam ser mais baratos, bem nessa perspectiva mesmo que a gente está discutindo aqui, muito interessante, ok? E fala também sobre educação para uma alimentação saudável, muito além do peso. Gente, no ano em que esse documentário explodiu na internet, veio a proposta de redação que foi sobre a publicidade infantil. Viu? Publicidade infantil, que em debate no Brasil foi o tema da redação, se não me engano, lá em 2014, tá para trás aí, porque o documentário, inclusive, fala muito sobre isso, sabe? Sobre como que as crianças, muitas vezes, elas vão comprar o do McLanche lá, feliz, por causa do brinquedinho, e acabam se alimentando de uma forma extremamente negativa. Intervenção, vamos lá? Proposta de intervenção. Primeiro, aqui são sugestões, viu, gente? Tem que ter a ver com o que vocês falaram dentro do texto, com o que ficou legal lá dentro da sua discussão, ok? Então, são só sugestões. Aproveite o que quiser e, né, veja o que encaixa. Primeiro, mecanismos de proteção social para apoiar o acesso à alimentação para os mais pobres e para os desempregados. O que é que eu estou pensando com essa construção toda assim? Gente,
políticas de acesso à renda, desde o Bolsa Família, que a gente pode imaginar aí, até também políticas de ampliação de emprego para as pessoas de postos de trabalho, de capacitação, para que elas possam ir buscar o seu alimento por meio do trabalho digno, certo? Redirecionar subsídios agrícolas para os alimentos saudáveis, também pensando nessa questão de que grande parte, né, aliás, grande parte não, que no Brasil a gente tem políticas que isentam o imposto para que o produto seja enviado para fora, mas que também existam políticas públicas que incentivem a produção agrícola, especialmente a agricultura familiar, tá? Para que os alimentos sejam, especialmente os mais saudáveis, se tornem mais baratos e mais acessíveis à população, certo? Dentro do que se pode fazer, porque, por exemplo, a utilização de agrotóxicos tem a ver com conseguir não ter que esperar o próprio ciclo natural, certo? Então, muitas vezes esse alimento mais saudável, ele demora a ser produzido, mas dentro do que é possível que haja subsídios agrícolas para ajudar na produção de alimentos mais saudáveis e baratear isso para o povo, para a população. Aí a merenda, que a colega perguntou, né? Garantir merenda escolar de qualidade para as crianças e adolescentes, garantir que elas cheguem lá, gente, oh meu Deus. Você não precisa colocar um repertório que inclua as duas, você precisa colocar um repertório que tenha o eixo comum, que é acesso ao alimento, tá? Seja na perspectiva da negação, da negação quanto ao acesso pleno, ou a questão associada ao acesso que, infelizmente, embora a fome seja saciada, produz desdobramentos negativos. Então, o melhor a fazer, Sara, é trazer aí como repertório a ideia do alimento, viu? Aí, como fica a seu critério na organização ali. Então, gente, garantir acesso à merenda também é bem importante, né? Uma colega já comentou aí, realmente, a merenda escolar é um fator que diminui muito a questão da fome, viu, gente? Muito, é uma coisa assim, impressionante. Depois que eu comecei a atuar em escola pública, eu tenho 15 anos de ofício, e no estado agora eu vou para o 4º ano de estado. Então, comecei há um tempinho, vou para o 4º ano, ano que vem. E eu me humanizei muito trabalhando em escola pública, embora toda a vida eu estudei em escola pública, mas a gente sabe que a pobreza, com o transcorrer dos anos, né, vai só piorando. E também os valores sociais também deteriorando. Então, quando eu voltei, depois de ficar mais de 10 anos na escola particular, assim, meu olhar sobre a educação, sobre o indivíduo melhorou muito, viu? De entender que existe uma realidade que a gente, inclusive, está numa redoma de vidro, vivendo bem. Tem escolas públicas muito boas, tá? Eu passei pela escola de Nova Esperança, por exemplo, eu gostei muito de trabalhar lá. Não é o caso, mas tem lugares que os meninos não têm o que comer. Não tem, tá? Que o desvio de verba marca certos lugares, vai para a escola, às vezes, o feijão cheio de caruncho, enfim, que é de pior, tá? E não tem ninguém ali para interceder e para fazer cumprir o direito dos indivíduos, tá? A outra ação interessante é minimizar a publicidade televisiva de alimentos ultraprocessados. Aqui é uma ideia, né? Isso aqui já acontece, por exemplo, no Chile, viu, gente? Fazer com que a gente tenha uma publicidade que dê menos visibilidade, que seja menos atrativa quanto a esses produtos que não são nutritivos à saúde. E nós temos uma abertura de mídia que não leva isso em conta, não tem essa preocupação. E ainda, uma outra ação que, dependendo do que você for discutir sobre obesidade, esses fatores aqui relativos à obesidade, é lógico, né? Sobre a obesidade pode funcionar, é proibir estampas de personagens infantis em embalagens dos alimentos voltados a esse público. É uma dica, é uma ideia, que dependendo do que você discutir, pode ser uma coisa legal, e assim, sem ser aquele basicão que a gente já conhece, ok? Vamos lá? Como achar, então, o agente, Daniele? Pergunta para o que você está discutindo. Qual é o agente que pode fazer? É o governo? Tem coisa que é a sociedade mesmo, gente. Tem coisas que a mídia pode ajudar muito, ok? Então, pensa aí, você está direitinho. É o governo, são as ONGs, são as organizações comunitárias e ou religiosas. Quem já me viu dando aula, que sabe que eu sou uma mulher crente, lavada e remida no sangue poderoso de Jesus.
eu acho que a função, assim, superior, digamos assim, da igreja, das igrejas, né, na verdade, a função superior das igrejas é que elas, pelo amor de Deus, façam um trabalho social. Igreja tem que fazer trabalho social, gente. Igreja tem que existir para isso. Ficar só no reteté de Jeová, não. É bom, é maravilhoso, mas assim, não, eu estou só consertando um negócio aqui. Aí. Mas é importante demais que as igrejas se voltem também a um trabalho social. Isso é importante, é relevante, faz uma diferença tremenda na sociedade, talvez caiba aí na sua discussão, tá? Mídia engajada, apresentar, inclusive as igrejas trabalham muito nessa vertente da fome. Sim, muito, aliás, muito assim, né? A gente vê muitas igrejas trabalhando, mas se a gente pensar que a gente tem uma igreja em cada esquina, ainda a gente tem grandes igrejas em todas as religiões, né? Todos os grupos, e às vezes essa questão fica muito encolhida ainda pelo lugar que elas poderiam agir na sociedade. Mas, por exemplo, tem ações de distribuição de comida na madrugada, isso é bem legal mesmo. Bem, aqui eu tenho a estrutura de um texto sobre alimentação escolar, vou lê-lo rapidinho, tá? Aqui. Com embasamento nos princípios sociais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil, desde 1954, sustenta o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que se propõe a garantir a subsistência nutricional das crianças e adolescentes nos ambientes de ensino. Contudo, porém, todavia, né, a efetividade desse projeto é mais um desafio brasílico, a efetividade, ok? Mais um desafio brasílico, em razão de fatores logísticos e da má qualidade dos alimentos direcionados aos educandários. Ok, vamos pensar por quê? Diante disso, é urgente a discussão sobre a problemática, a fim de minimizar esse revés. Posso dizer que os alimentos disponíveis pela escola particular, principalmente os salgados, influenciam na obesidade devido ao vício que geram nos alunos em ingerir esse tipo de alimento? Pode sim, viu? Falta de educação alimentar tem a ver com isso também. Mas assim, Malu, aí pensa na coerência da linha que a gente estava falando, né? A gente estava falando mais de fome, e a fome acarretada pela dificuldade de ter o alimento, né? E aí só pensa em linkar bem essa questão da escola particular e de outros tantos ambientes, não é mesmo? Em que a comida não é de qualidade. Desenvolvimento 1. Nesse contexto, primeiramente, a ineficácia dos processos socioadministrativos desponta como um persistente entrave. Entrave a quê? A alimentação escolar, né? A permanência de uma alimentação escolar, nutritiva, com tempo, que sirva bem à população estudantil. Consoante o sociólogo Betinho, militante nos anos 90 em favor do combate à fome, a falta do alimento é um crime ético, oriundo da perversa desigualdade social. Quem diz isso é o Betinho. Nesse viés, o fenômeno global de disparidade faz da insegurança alimentar uma faceta da pobreza. Em vista disso, o amparo escolar às classes mais carentes é indispensável, uma vez que a desnutrição é uma realidade desencadeadora de outros problemas, evasão escolar, doenças, enfim, né? Entretanto, falta eficácia e comprometimento estatal com a efetividade, aqui ficou faltando um azinho, tá? Com a efetividade da garantia do alimento nas escolas. Há atrasos na entrega dos ingredientes, entraves com fornecedores e licitações, além de merendas escassas para a demanda. Em consequência disso, muitos brasileirinhos amargam a exposição às garras da fome e da desnutrição incessantemente. Além disso, a qualidade duvidosa da alimentação escolar é outra nuance da questão. No Brasil, a corrupção marca fortemente o corpo político da nação, o que faz o desvio de verbas uma temática constante. O anseio ilegal de muitos representantes públicos de se apossarem das verbas destinadas à merenda escolar lega mesmo que destina, tá? Lega às escolas quantias ínfimas para aquilo a que se destinam. A verba vem gorda, mas chega mínima ao seu destino, tá? Por conseguinte, em muitas localidades do país, a merenda não chega ou não está disponível para todos os estudantes, o que compromete as funções cognitivas necessárias ao aprendizado e fere a condição cidadã dos meninos e meninas, que têm como direito constitucional a educação de qualidade e tudo a que isso se refere, como a alimentação.
Dessa forma, nas palavras do autor Gilberto de Menstein, os cidadãos são feitos de papel, pois não há, para além da letra legal, compromisso com a concretização das garantias sociais. Portanto, faz-se relevante que o Ministério da Educação, nosso agente, como gestor das políticas concernentes à educação, detalhamento do agente, reajuste os mecanismos logísticos que regem o Programa Nacional de Alimentação, ação, reajustar os mecanismos logísticos, por meio de fiscalizações quanto à qualidade e aos prazos de entrega, meio é a fiscalização, por exemplo, a fim de garantir a qualidade alimentícia, aliás, a fim de garantir a qualidade alimentícia nas escolas brasileiras. Agente, detalhamento do agente, ação, meio e efeito. 5 elementos já foram citados. Além disso, a população deve fiscalizar, agente, população, ação, fiscalizar, por intermédio de portais virtuais de transparência, meio, os desvios, né, ficou em plural, sem plural, os desvios de verbas direcionadas à merenda escolar, com o intuito de cobrar uma postura das autoridades nacionais para punir a corrupção frente aos direitos infantis. Assim, o Brasil poderá pôr em prática os princípios teóricos da Declaração Universal dos Direitos Humanos ao tornar pleno o acesso ao alimento nas escolas do país. Tá? Então, só para, de repente, orientar o olhar de vocês, aqui a gente citou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Gilberto de Menstein, Cidadania de Papel, é um repertório de que gosto muito, trago sempre nas minhas aulas, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos também citada lá em cima, e que é retomada aqui ao final, tá? Pílula de norma culta na área. Pessoal que está chegando, deixa eu manter aqui um minutinho. Pessoal que está chegando, nosso curso de redação, ele funciona do seguinte modo. Eu trabalho com vocês sobre alguns pilares, né? Então, eu tenho aqui um momento de discutir o tema, como a gente fez. Uma forma que eu tenho de trabalhar, gosto de trabalhar assim, pelo menos, eu gosto que a gente trabalhe muito com texto modelo. Então, a cada aula eu procuro trazer um texto para vocês verem a gente aplicando tudo que a gente vai falando aqui. E aí, tanto o texto do aluno, quanto um texto ou outro que eu pude reformular, normalmente é algum texto que chegou à minha mão, e aí eu vou reformulando e vou encaminhando. Bem, esses textos, às vezes de um ano para o outro, ele tem uma modificação, uma informação, enfim, tem algo ali a sempre acrescentar a nós, obviamente, né? Mas eu gosto muito de pensar que a gente aprende a escrever também por imitação. Eu vou olhando, olha como que a professora encaixou e tal, como que a colega que ela leu o texto na primeira aula. Isso tudo faz muito bem, sabe? Eu acho que com humildade a gente aprende muito com os colegas também, com o professor, com outras coisas. Eu aprendo com vocês o tempo todo. Isso é muito bom, tá? Então, deixa eu ver se eu já respondi a Maria Luísa. Então, pessoal, eu divido a aula assim. Apresento o tema, apresento textos modelo e depois já tem umas pautas de que gosto muito. Eu sempre trago pílula de norma culta. Então, alguma coisa de norma culta a gente procura ver na aula, ou naquela aula, ou nas aulas seguintes, mas vocês vão ver aqui. E também eu trabalho com vocês o momento em que eu chamo de mais personalidade. Mais personalidade. No sentido de dar mais persuasão ao seu texto, mas também no sentido de vocês conhecerem mais personalidades, mais nomes, tá? Não aqueles que todo mundo já conhece, mas assim, outros nomes, outras pessoas que às vezes vocês não conheciam ainda. E mais do que tudo, ajudar a entender que poxa vida, existem possibilidades com as coisas que vocês também conhecem. Eu nunca vou me esquecer do texto que li citando o Camaro Amarelo. Depois que a minha aluna, que está fazendo medicina agora, maravilhosa, Vanessa, e que faz uma super propaganda de mim, graças a Deus, depois que a Vanessa citou Camaro Amarelo para falar sobre a questão da, acho que era a questão do álcool, acho que era elitização do automóvel. A gente estava falando de mobilidade urbana e ela usou dentro disso o argumento que as pessoas preferem o carro e usou o Camaro Amarelo, né? Que estou tirando onda de Camaro Amarelo, mostrando a elitização, a ideia de posse e a noção que o indivíduo tem de empoderamento a partir da posse do automóvel. Ficou muito legal, muito bacana. Então, assim,
Nada é perdido. Vocês conhecem também, se não conhecem, me digam aí que não conhecem, que eu gosto de trazer a ideia também da Peppa Pig, né? O texto que tirou nota 1000. Oi, gente. Eita, que caiu, foi tudo aqui. E agora eu tô tentando. Aí. Agora eu tô tentando aqui colocar, reconectar tudo de novo. Tá. Então, olha, tem um texto que tirou nota 1000, citando a Peppa Pig também. Muito interessante. Então, assim, existe argumento ruim? Não. Outro dia também eu li um excelente citando anime. Anime. Não me lembro exatamente o que foi que a pessoa estava discutindo, mas assim, ficou tão bem orquestrado, sabe, dentro do texto, que tudo é assim, não é o que a gente diz, mas é o como a gente diz, é o que a gente traz para dentro do texto, para o texto funcionar direitinho, para o tema funcionar direitinho, tá? Deixa eu só ver aqui se vai voltar tudo legal. Tecnologia é assim, né? Coisa que não acontece na aula presencial, acontece no on. Aí, então, pessoal que tá chegando, a gente vai começar a falar agora, só deixar aqui religar, meu computador apagou completamente aqui, tô até preocupada. A gente vai falar a partir de agora sobre pílulas de norma culta, né? O que são essas pílulas de norma culta? Coisas assim que o Enem vai cobrar só na competência 1, mas que, infelizmente, quando o pessoal não fecha o texto, normalmente tem a ver com a norma culta. Então, vou pegar aqui recortes para vocês de trechos mesmo, do manual do corretor, viu? Então, não é nada vago, não. É o manual do corretor dizendo a vocês o que vocês podem e o que vocês não podem fazer dentro lá da sua dissertação, né? Dentro do que vocês estão discutindo. Deixa eu colocar aqui. Enquanto eu estou colocando aqui, eu vou fechar aqui um minutinho só para colocar para funcionar. Tomei uma aguinha aí que eu já volto. Pode ser?
Ufa, pessoal! Nossa, tava com medo aqui. Deu tudo certo aí? Estão me aguardando ainda? Ai, que bom. Então vamos lá, que a gente tem coisa boa, interessante para ver aqui hoje ainda. Estão me ouvindo direitinho? Estão aí ainda? Pacientes? Então tá. Só tentar abrir aqui de novo meu slide. João, você está em mock? Ok, gente, obrigada pela paciência. Coisas que quase não acontecem assim nas aulas. Pelo menos as aulas que dou, mas no dia que acontece, tem que ter paciência. Eu já descobri isso também. Não tem que ficar morrendo, não, que acontece. Então tá. Vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos às nossas normas cultas aí, para a gente não passar das 9 horas. Vocês devem estar cansados também. Ok. Estou voltando. Está aberto aqui. João, depois eu quero falar com você. Vamos lá. Então, estou colocando aí na tela, voltando para cá. Então, vamos à norma culta, né? Qual é a ideia aí de norma culta que a gente tem? Bem, manual do corretor, tá bom? Nada que é da cabeça da Daniele, não. É realmente o que o manual diz a respeito da competência 1. Acompanha comigo aí, por favor, todos vocês, gregos e troianos. Na escola que eu fiz uma redação sobre o retorno do país ao mapa da fome, na escola eu fiz. Ah, tá. Você acha que dessa forma teria no Enem? Ah, eu acho que não. Só o retorno assim, cru, não. Tá? Eu acho que é bem interessante pensar assim, ó. Essa noção, sabe, Mel, de que temas políticos que envolvem o governo não caem, isso já ficou por terra, né? A inserção educacional de surdos é política governamental, por exemplo, né, entre tantas outras. A própria ideia, a própria noção que a gente tem em visibilidade, acesso ao registro, é algo, uma pauta que tem que partir dos governos. Então, a gente sabe que isso cai, sim, o que é problema do governo. Eu acho que essa constatação de que existe um problema e como encontrar a solução para ele, isso daí é que é algo interessante. Agora, sim, simplesmente por que o Brasil retornou ao mapa da fome, tem que tomar cuidado, porque tem certas discussões que elas vão cair no âmbito muito, muito, muito político. É por causa da gestão do governo A ou do governo B. Mas, na verdade, nós temos um cenário histórico, né, de desigualdade. Aí vai lembrar aqui que eu falei que eu iria mencionar a teoria do ornitorrinco, tá? Teoria do ornitorrinco. Aí assim, o cuidado com esse tipo de discussão, sabe, Melissa? É não cair na partido A versus partido B, governo A, governo B. Ou ainda, colocar tudo na conta da pandemia. Primeiro que esse retorno do Brasil ao mapa da fome é um pouquinho anterior à pandemia. A pandemia só agravou tudo isso, viu? É um retrato das desigualdades, do acesso, do pouco acesso à educação, de uma política também, sim, que marca essa discussão, mas também de uma sociedade que joga muita comida fora. Enfim, tem outras questões também envolvidas, viu? Então, assim, eu acho que a politicária é que não vai. Tá, beleza, gente. Isso daqui que eu tô mostrando a vocês é um print mesmo, um print, assim, descaradamente um print do manual do corretor do Enem, tá? Bem, o que ele tá falando lá que ele vai discutir, que vai procurar apontar dentro do texto da gente? Os desvios. A gente não usa muito o termo erro, tá? Até porque, linguisticamente falando, o erro, ele tem uma conotação negativa, então, às vezes, é um desvio, fora de um padrão. Qual padrão? O padrão da norma, tá? Então, o texto, ele vai ser bastante avaliado quanto à acentuação, tem que tomar cuidado com a acentuação, ortografia, hifenização, tanto o uso do hífen, quanto o hífen no final de linha, vou falar depois sobre isso, quanto ao uso de iniciais maiúsculas e minúsculas, onde couber maiúscula só maiúscula, onde couber minúscula só minúscula, e também separação silábica. Aqui nessa questão maiúscula e minúscula, não entra a ideia de que, por exemplo, eu estou escrevendo e eu estou misturando padrões, tá? Mistura de padrões, não. Aqui é quando realmente tinha um termo lá que tinha que ser com letra maiúscula e ele não aparece com letra maiúscula, ok? Bem, gramaticais, questões de regência que vão gerar o uso da crase, por exemplo, alguns termos, alguns verbos vão exigir, por exemplo, uma preposição, concordância, nominal, verbal, pontuação, paralelismo sintático, é quando a gente retoma,
né? Um termo retoma uma preposição por causa de uma determinada estrutura. Por exemplo, o problema se dá em razão da falta de políticas públicas e por exemplo, da apatia social diante da fome. Entende? Então, em razão disso e daquilo. Tem que repetir a preposição. Isso é paralelismo sintático. Emprego dos pronomes, inclusive, para evitar repetições, né? Crase, como já mencionei. Marcas de oralidade também no texto são preocupantes, certo? Então, esse tá, né? Aí, bem. Tem gente que escreve a redação assim, bem. Quando se trata de tal coisa, esse bem é marca da oralidade, ok? E as escolhas lexicais imprecisas, que é quando a gente coloca uma palavra que não era o melhor termo naquela circunstância, viu? Olha só. Isso aqui é um print do manual do corretor. Isso daqui, gente, é quebra na estrutura sintática. Presta atenção no que eu vou te dizer, tá? Olha só. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa dissimulação, deixando o que está acontecendo aqui? Um verbo no gerúndio abrindo, olha aqui o ponto final, ó, abrindo um novo período, abrindo uma outra estrutura que começa com letra maiúscula. Ei, só que esse deixando é continuidade do que estava sendo dito anteriormente. Então, você quebra a frase indevidamente. Isso é um problema. Então, olha só, deixando a infância de lado para usarem aplicativos que, de muitas vezes, perigosos e não adequados para menores, tendo em vista aqui, na maioria das vezes, tá vendo? Esse tendo em vista ainda era a continuação do que estava sendo dito antes, então não pode colocar a pontuação fora do lugar. Hoje, corrigindo o texto, eu falei com algumas pessoas, olha, cuidado com o gerúndio quando você está começando um novo período. Verifique se essa estrutura em gerúndio, na verdade, ela não deveria estar dentro da frase anterior, tá? Bem, outro problema, ó, aqui é um visto que. Visto que é a estrutura de explicação. Se é estrutura de explicação, pessoal, antes só vírgula, tá bom? A gente não vai colocar aqui o ponto final, não. Até existem estruturas que a gente pode colocar, visto que o Brasil, nananã, e trazer a consequência depois. Mas, de modo geral, o pessoal usa explicando a frase anterior. Olha esse contexto, ó. Quanto à questão educativa, é notório que a gente tem outros erros, né? Seria notória e tal, a falta de conhecimento crítico causado pela exposição influenciadora de internautas virtuais, visto que, segundo o IBGE, tá vendo? Esse visto que estava tentando explicar o trecho anterior. Aqui eu só estou falando de quebra de estrutura sintática, existem outros problemas ainda. Aqui a mesma coisa, então, nos séculos anteriores ao século XXI, aqui seria vírgula, a manipulação era diretamente com a mídia, tá vendo? Então, problemas de escrita de modo geral. Cuidado com a acentuação também, porque não raro a acentuação, ela vai colocar uma outra palavra simplesmente pelo lugar que você colocou o acento. Então, olha só, a maior rede de manipulação que influência. Era influência? Não, influência é um substantivo. Aqui era o verbo influenciar, que influencia. Tá vendo? A acentuação foi suficiente para trocar a classe gramatical da palavra. Ok? O que mais, Daniele? Cuidado, em primeiro lugar, cuidado com a escrita, né? Ortografia mesmo. Qualidade da escrita, qualidade, assim, do que você está escrevendo em termos de visibilidade, de legibilidade, isso é importante. Mas olha, gente, a forma como a pessoa escreveu o termo ignorância, dá para ver aí? Aí você fala assim, nossa, Dani, que ignorância, né? Aqui, problema, tá? Problema. Aqui tem o N, aí quando a gente fala com o aluno, ele fala assim, é porque o meu M é assim, o meu N é não sei de que jeito. Cuidado, pessoal, ninguém vai ficar perdoando sua letrinha feia, não. Viu? Cuidado. Aqui, há uma preocupação que é o seguinte, não é a questão da caligrafia. Caligrafia significa escrita bonita. Ninguém vai ser avaliado porque não tem uma escrita bonita. Não é isso, não. Mas é porque, às vezes, você que fica, é porque minha letra não é boa, você não está tendo cuidado com a escrita correta das palavras. Isso daí também tem que ter um cuidado. Olha, o Brasil é um país com dimensões continentais, por isso apresenta muitos contrastes. Por exemplo, tá vendo que aqui tá indo até bem? Por exemplo, o indivíduo pode ter acesso a todos. Ei, esse A com H, ele ou indica tempo decorrido,
tempo passado, por exemplo, há 2 meses fui à casa de Melissa. Tempo decorrido, tempo passado, ou ele vai significar existir, tá bom? Então, por exemplo, há 8, 10, 12, 13 alunos na sala. Então, por exemplo, ele também tem esse sentido de existir. Nesse caso aqui, não caberia essa construção verbal, porque aqui é um verbo, pode ter acesso a todos os dados, tá? Um A simplesinho assim, bonitinho, ok? Então, um errinho aqui de escrita. Esse aqui, presta atenção comigo, porque acontece entre vocês, bonitões, que até agora estavam falando assim, isso aí não é o tipo de erro que eu cometo, não. Ó, o número de influências digitais tem elevado a cada dia por meio de redes sociais ou até mesmo pelo YouTube. Um site aonde, ei, cuidado, a gente só usa aonde para indicar movimento. Por exemplo, aonde você vai após a aula, Daniele Ribeiro? Pode ter rasura no texto? Sim. Quantas são permitidas? Tipo, errar e passar um traço. Ah, menina, eu vou te mostrar um texto nota 1000, Mel, que tem mais de 8, tá? Eu não gosto de alimentar esse monstro, não, mas eu tenho que contar a verdade. Espera aí que eu te explico direitinho. Ó, aonde só com verbos que indicam movimento. Aonde você vai, por exemplo. Daniele, e poderia ser onde? Um site onde... Olha, gente, onde a gente só usa para lugar fixo, tá? Um lugar que tem CEP. Eu costumo brincar assim para o pessoal não errar. Ô, Dani, mas site é um lugar, virtualmente falando, mas é um lugar. Ei, para não errar, em vez de onde, use em que. Se você não tem perfeita inteireza de entendimento de que aquilo que você está dizendo é um lugar fixo, fixo mesmo, virtual não entra aí não. Use em que, tá bom? Aí aqui ainda tem uma coisinha, ó, gente. Um site onde tem vários vídeos com conteúdos diferentes. Olha que problema, a pessoa coloca um acento em diferentes. Olha o problema da divisão silábica aqui, feio, né? Bem, mas aqui eu quero chamar atenção para algo que é recorrente. Um site em que há vários vídeos. Dani, por que que não pode ser tem? Porque o verbo tem significa possuir. Nesse contexto aqui, o termo existem vários vídeos é melhor que possuem vários vídeos, tá? Então, ainda tem isso. Tem alguns termos que a semântica encaixa melhor de uma forma que de outra, ok? Continuando. Olha aqui de novo onde, ó, bem como a profissional, onde cada vez mais as empresas, olha, deixa eu voltar aqui, ó. Também tamanho, estilo de publicações podem afetar não só a vida pessoal, bem como a profissional. Tá falando da vida, onde cada vez mais as empresas não pode usar onde aqui, porque onde é só para lugar fixo e tá falando de vida profissional. Tá vendo? Deixa eu parar para responder a Melissa. Melissa, o manual não fala sobre essa questão da rasura, quantidade de rasuras. Quando a gente vai rasurar, né, você já até falou aí, passar um traço. A gente só passa um tracinho assim em cima. Tem alguns processos que dizem lá no edital, passar um traço e colocar entre parênteses. Você vai respeitar direitinho, do jeito que mandar. No caso do Enem, basta passar um traço, viu? Mas assim, não tem uma quantidade exata, desde que você faça a devida marcação em cima. Agora, se em vez de passar um traço assim bonitinho, eu fizer isso daqui, ó, rasurei o texto. Aí eu sou candidata a perder nota mesmo. Agora, essa marcação aqui correta não tem, não. Viu? A Adriane fala quanto que vai perder, também não fala, mas é que normalmente é assim, gente, é uma coerência geral. Uma pessoa que anula muitas palavras, que rasura muito, ela já tem outros problemas, já tem onde jogar o erro dela, entende? Então é muito raro alguém escrever impecavelmente e o texto está cheio de marcações de rasura. Então o edital nem prevê muito a respeito disso, não, tá? Aqui uma curiosidade, coloquei lá na apostila de vocês, que é parte já da aula da apostila. Olha, gente, palavras estrangeiras. Fiquem atentos ao que eu vou dizer aqui, ó. Palavras estrangeiras grafadas incorretamente não são consideradas desvios. Ou seja, você está aí querendo citar Adorno e Horkheimer.
Você não sabe como escrever Adorno e Horkheimer. Querido, cita do jeito que vier na tua cabeça, desde que você não traia o pensamento dele, cita lá, porque não vai ser considerado desvio, ok? É lógico que tem que assemelhar, você não vai escrever de uma forma totalmente esquisitona, que não tem nada a ver com o nome original. Mas a gente consegue perceber quando a pessoa está fazendo uma associação ali, ainda que gere estruturas esquisitíssimas. Olha aqui, ó, tá vendo aí? Ó, notebook, tá vendo? Veja bem, fake news, tá bom? Ok? Só há um problema. Se de repente o termo estrangeiro ou não, mas que gera dúvida de escrita, se ele tiver sido citado na proposta, você tem que escrever direito. Por quê? Porque a proposta já te ensinou como escrever, cara pálida. Entendeu? Então, se dentro do texto motivador tiver um termo lá que gera estranheza e tal, você não sabe como citar. Mas se for citado no texto motivador, você não pode errar, viu? Mas assim, eu já tive aluna que, quando caiu lá sobre intolerância religiosa, que ela lembrou que a gente tinha falado em sala sobre Dalai Lama. Dalai Lama diz assim: a minha religião é o amor. E ela falou: Dani, eu não citei porque eu não sabia escrever Dalai. E Dalai se escreve D-A-L-A-I. Nem é assim diferente, né? Do jeitinho que a gente pronuncia. Ela, Dani, eu não acredito. E é um, né? Acabou que ela não citou com esse medo, tá? Então isso aí não perde ponto, não. Cuidado com certas expressões. Haja vista é uma expressão sempre feminina, ok? Sempre feminina. Aproveitando no anseio aí, né, de adiantar algumas coisas para vocês, gente, a gente não fala preconceito com homossexuais, sei lá, religiosos, deficientes. É sempre preconceito contra. A gente tem preconceito contra algo ou contra alguém, ok? Cuidado com algumas expressões. E aí, caminhando para o fim, atenção ao uso das iniciais maiúsculas no texto. Eventos históricos, sempre letra maiúscula, tá bom? Menção a leis, letra maiúscula. O uso de Estado ou governo como sinônimo daquilo que controla a nação, letra maiúscula. Escute, o manual do corretor fala para a gente usar assim, então você usa. Por exemplo, a reforma ortográfica da língua portuguesa não fala desse uso de Estado com letra maiúscula, mas o manual aceita, entende assim e gosta assim. Então, lá fala para fazer essas referências usando iniciais maiúsculas, tá bom? Aqui outros desvios gramaticais, por exemplo, outras pessoas usam a internet para assistir a séries. Está faltando a preposição, ok? Depois, ó, cuidado, isso aqui também corrigi essa semana nos textos de vocês, ó. No livro tal, 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 é retratada a contínua manipulação, tá bom? Então, primeiro não tem essa vírgula aqui também, mas aqui a gente está falando de concordância. É retratada a contínua manipulação. Regra, tá bom? De concordância que a gente tem aqui. Se você tem um determinante, então o termo tem que ficar no feminino, nesse caso, concordando. Hoje mesmo dei aula sobre isso. Gente, água é bom para a saúde ou água é boa para a saúde? Água é bom para a saúde. Água é boa só se eu tiver um determinante. Por exemplo, a água é boa, ok? Então, nesse caso, aparece um determinante, a mesma coisa acontece com é necessário, por exemplo, é necessário a intervenção? Não. É necessária a intervenção. Tem determinante, a expressão tem que ficar no feminino, nesse caso, concordando, ok? Olha aqui, ó. É necessário a. Na verdade, é necessária a, por causa do determinante, ok? E aí, cada termo, sim, cada termo com letra maiúscula, tá bom? Cada termo, exatamente. Cada termo do evento histórico existe sua inicial maiúsculo. Por exemplo, nanã,
Ao invés de. Tá, aí aproveito para falar sobre o termo ao invés de. Gente, a gente só usa ao invés de quando for ideia de inversão. Por exemplo, ao invés de falar, calou-se. Observe que são termos que se opõem. Ao invés de entrar, saiu. Se não for, se for apenas uma correção, é sempre em vez de. Tá bom? Então, ao invés de, inversão. Se é só substituição, em vez de. Ok? Aqui, gente, então, de novo, uma noção de concordância importante aí, e cuidado com as escolhas lexicais. Aqui estava falando sobre a manipulação do usuário pelo controle de dados. A pessoa, em vez de usar algoritmo, ela usou logaritmo. Tá vendo? Um pequeno desvio, um pequeno probleminha aí, mas que às vezes compromete que a pessoa está escrevendo. E aqui eu volto a falar nas minhas próximas aulas sobre a coesão intra, ou seja, dentro dos parágrafos e entre os parágrafos. Vou deixar essa imagem aqui, que é do corretor do Enem, que está no material de vocês. Ó, elemento coesivo sempre. Isso aqui, gente, isso aqui é o manual do corretor. Está ensinando a gente ao que buscar no texto de vocês. Ó, um elemento de coesão para abrir os parágrafos 2, 3 e 4. Não negocia, meu filho. Coloque isso daí, pelo love de God. Tá bom? Ah, mas é porque Dani gosta assim. Não, filha, é porque Dani estuda e ela sabe o que ela tá falando. Tá bom? Tá bom? Eu não sou formada em outra coisa que não em letras. Tem um monte de gente aí dando aula que não é formada em letras e eu tenho muito orgulho de ser formada e sou até mestra, bebê, porque eu nem acostumei ainda com esse título tão maravilhoso. Tá? Então, seguinte, ó, parágrafo 2, 3 e 4. Eu não sou... Aí, João, sou mestra, te socorro, ó. Toda. Gente, sério mesmo, a gente sabe o que tá falando, viu? Então, olha, usa no parágrafo 2, 3 e 4 para abrir o elemento coesivo. Nem precisa ser o primeiro termo. Por exemplo, portanto, ele pode aparecer ainda dentro do tópico frasal, ou seja, da primeira frase. Não pode distanciar muito, não. E dentro do parágrafo, vá usando elementos coesivos pelo menos 2 vezes dentro do parágrafo, tá bom? Que aí você faz ponto final, continua na frente utilizando elementos coesivos. E lembra que a gente também faz a coesão, gente, por substituição, quando a gente coloca, em vez da repetição de um determinado termo, o seu sinônimo. Isso é muito importante. Aqui tem um internet, aqui um rede social aqui, por exemplo, para lembrar você que você não pode deixar de ir tocando nos termos que fazem referência ao seu texto. No texto dessa semana, a futura doutora, com a graça de Deus. Ó, no texto dessa semana, gente, foi muito interessante como que muitos só citaram lá famílias na introdução, e ao longo do texto acabaram esquecendo, não colocaram não, viu? Cuidado com isso. Aqui, olha que feio que fica, olha, internet, podem. Então, tem que mostrar que você conhece a dona língua portuguesa, tá bom? Olha, beijo para vocês. Hoje a gente teve esse contratempo de um apagãozinho aqui, mas eu espero que não tenha prejudicado a qualidade da aula que a gente busca trazer para vocês, tá bom? Boa noite a todos vocês, não vou nem me demorar aqui, boa noite a todos vocês, quaisquer perguntas, podem deixar aí que eu vou respondendo, mas para quem quiser e precisar sair, podem ficar à vontade. Boa semana para vocês, ficar aguardando os próximos textos, tá?